Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Anderson Alexandre para fazer leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 96ª sessão ordinária, iniciada às 14 horas e encerrou-se às 18 horas. Obrigado, deputado. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o deputado Anderson Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores, demais deputados, TV Alerj, meios de comunicação, deputado Luiz Paulo aí, sempre presente. Às vezes eu consigo colocar o nome ali antes do senhor, mas a gente está sempre aqui dividindo a tribuna. Só para demonstrar minha preocupação, a gente teve experiência com a gestão pública, e demonstrar, enquanto deputado, a minha preocupação com o momento que a gente vive no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Quando a gente é eleito prefeito, deputado, fui prefeito 2 vezes, governador, presidente da República, a gente é eleito numa sigla partidária, mas o momento que a gente assume esses mandatos de governador, de prefeito, o entendimento entre a federação e os estados faz com que o estado avance. E é com muita preocupação que eu vejo uma disputa, uma briga política entre governador e presidente da República, no momento que a gente está refinanciando as dívidas do estado do Rio de Janeiro, que a gente está preocupado em geração de emprego, está preocupado em segurança, a gente está pensando em siglas partidárias, em eleição presidencial em 2022, num outro cenário. Eu queria deixar essa nota ao governador do estado do Rio de Janeiro, ao presidente da República, que também é do estado do Rio de Janeiro, que a gente não perca essa oportunidade do entendimento entre os governos. Porque senão quem sai perdendo é o estado do Rio de Janeiro, é a população do estado do Rio de Janeiro e principalmente a população mais pobre, que usa os meios de transporte, que usa a nossa saúde, que usa a nossa mobilidade do modo geral, a nossa educação. Então, acho que nós estamos no primeiro ano de governo, é hora de trabalhar, é hora de somar força em prol do cidadão que a gente foi eleito para trabalhar por eles. Então, eu vejo com uma certa tristeza esse embate no momento que era para a gente estar tendo o diálogo e a conversa. E a eleição de 2022 são outro cenário. A eleição depende de um bom governo, de um bom staff, de uma boa gestão, de uma gestão mais humana, que gere oportunidades principalmente para aqueles que mais precisam, mobilidade do transporte, enfim. Então, para colocar aqui a minha preocupação, com o momento tão delicado que a gente vive, a gente está aqui todo dia sendo cobrado pela população, por melhorias, por projetos de lei. Então, colocar aqui essa preocupação, que eu acho que é de todos os deputados que estão aqui nessa casa. Quero também deixar uma saudação aqui aos concursados do SEAP, que estão aqui hoje, que tive a oportunidade de cumprimentar, e como eu combinei com eles, me colocar à disposição também. Muito obrigado a todos. Boa tarde. O próximo orador inscrito é o deputado Luiz Paulo. Luiz Paulo Correia da Rocha. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos.
Já descontei Senhor presidente, 7 segundos para ser arrumado. deputado Samuel Malafaia, é que eu estava na reunião da Comissão de Orçamento, que acabou às 13h30, passei aqui, assinei o livro, corri lá fora e está muito calor, porque tive que ir ao Banco do Brasil, que é a uns 500 metros daqui, e voltei correndo para estar às 2 horas. Então, evidentemente, afrouxei gravata, abri camisa, etc. Primeiro, saudar os futuros agentes penitenciários do SEAP e dizer que esse tema dos concursados de 2003, 2006 e 2012 foram tratados na audiência pública da Comissão de Orçamento, presidida pelo deputado Rodrigo Amorim, com a presença da deputada Marta Rocha e também com a minha presença e a presença de representações dos 3 anos distintos de concursados do SEAP. É um tema já está lá bastante discutido, com possíveis encaminhamentos. O deputado Anderson tratou aqui de maneira sucinta de um tema que eu venho abordando sucessivamente e também o fiz no final do expediente de ontem. E Vossa Excelência tem absoluta razão. O governador do estado do Rio de Janeiro, no meu entendimento, não está tendo a sensibilidade política e a sensibilidade de gestor para conduzir os interesses maiores do estado do Rio de Janeiro neste ano de 2019 e no ano de 2020 que se anuncia. Porque qualquer um de nós tem consciência que se não renovarmos o regime de recuperação fiscal, que se extingue em setembro de 2020, com uma renegociação das suas bases, sendo uma delas a postergação do pagamento do serviço da dívida para depois de 2023, essas galerias podem ficar superlotadas, mas o Estado quebrará. Porque em 2020, senhor presidente, nós temos que pagar 6 bilhões de reais de serviço da dívida à União. E se não pagarmos, a União para os repasses federais, e o mais grave ainda é que ela promove o arresto nas contas do Estado. E aí, acabou-se o planejamento do fluxo de caixa e a desordem voltará a imperar no nosso Estado. Então, a meta do governador devia ser, no ano de 19 e 20, cuidar única e exclusivamente da renovação do regime de recuperação fiscal em novas bases. E daí a necessidade imperiosa de uma relação democrática, altiva e independente com a União. Porque quem assina
a renovação do regime e, principalmente, as novas bases, função da renegociação, é o presidente da República. E quando o governador, por sonhos utópicos, por devaneios, se lança com uma antecedência de 3 anos e meio, candidato à presidência da República, ele colide frontalmente com outras candidaturas. E o governador recebeu, através do voto, a confiança do eleitorado fluminense, e não foi com meu voto, senhor presidente, registre-se, mas escolheu essa maioria, e eu respeito, para cuidar do Estado do Rio de Janeiro. Ninguém votou no senhor Wilson Witzel por ele ter apresentado uma proposta de ser candidato à presidência da República. Deputado, eu me inscrevi e vou te ceder meu tempo de 5 minutos, dada a relevância do Perfeitamente. que Vossa Excelência está tratando. Bom, mas continuando, ele se elegeu governador exatamente para cuidar do Estado e principalmente das contas públicas, que estão de mal a pior. E renovação do regime de recuperação fiscal é a questão fundamental. E ele escolheu como adversário dele o presidente da República. E olha, senhor presidente, que não votei em Jair Bolsonaro nem o Wilson Witzel. Eu não tenho lado. Esta briga não me pertence, mas me pertence a preocupação com a gestão pública e o destino das políticas públicas que servem a 17 milhões de fluminenses. Então, deputado Anderson, a sua preocupação, ela é profundamente verdadeira, como também o é a minha, e deveria ser dos 68 parlamentares que, somado a nós dois, pertencem a essa casa, e tenho certeza que quando o deputado Samuel Malafaia fizer uso da palavra, ele se somará a nós nessa preocupação. Não tenho nenhuma dúvida, porque já o conheço de outros mandatos. Estamos condenados a estarmos juntos ao longo ainda de alguns anos, se Deus assim nos permitir. Então, dito isso, me parece que esse é o tema mais relevante, porque a ruptura entre o presidente da República e o governador do Estado já se deu. Não é mais uma possibilidade, visto o grau de acusações que hoje estão sendo divulgadas na mídia, sobre um tema que merece ser investigado, senhor presidente. Este porteiro precisa ser investigado pelo Ministério Público Estadual, para que ele possa esclarecer por que ele mentiu por 2 vezes, e se mentiu por sugestão ou a mando de quem? Sob que interesse menor? Essa é uma questão central. E a outra investigação, senhor presidente, é para verificar quem vazou isso para a imprensa. Porque, olha que curiosidade, processo estaria na Procuradoria-Geral da República, porque teria uma citação ao presidente da República, para a Procuradoria-Geral da República encaminhar ou não ao Supremo Tribunal Federal. E até então, o dia de ontem, só tinha o depoimento acusatório
e, como foi constatado, mentiroso pelo Ministério Público Estadual, do porteiro. Ora, então quem tinha conhecimento desse procedimento investigativo? O Estado, aqui, através dos seus órgãos policiais, a PGR e, quiçá, ou não, o Supremo. Alguém vazou isso. Garanto que não foi Vossa Excelência. Sabe por que não foi Vossa Excelência? Que Vossa Excelência não sabia de nada, nem eu, nem o deputado Anderson. Soubemos ontem pelos jornais. No mesmo dia, à parte da tarde, acontece 2 outros fatos. A PGR arquiva o pronunciamento que foi feito a ela por falta de consistência, porque era um mero depoimento, não tinha prova formal. Então, o processo foi arquivado pela PGR. E como é que eu sei? Porque o Procurador-Geral da República deu uma entrevista ontem aos jornais dizendo que arquivou. Ele não disse que nem lembra se foi ontem ou anteontem. Também tem memória curta, porque um procedimento contra o presidente da República, se eu mando arquivar, eu sou capaz de dizer que hora do dia eu mandei arquivar. Mas ele não lembrava. A memória, se Vossa Excelência fosse médico, receitava um memorial da vida para ele. Bom, mas esse é o primeiro fato. O segundo fato é que 3 promotoras de justiça deram uma coletiva ontem, no meio da tarde, dizendo que ontem foram concluídas as investigações técnicas e que o cidadão, que não vou nominá-los, porque posso errar o nome das peças, que são acusadas de assassinato, aqui entrou com um carro prateado e deu o seu nome na portaria do condomínio, se dirigiu à casa do outro investigado como autor do crime, e não na casa do atual presidente da República. E quem atendeu o telefone interno foi o seu comparsa de pretenso crime. Não tem nada a ver, segundo o Ministério Público Estadual, com prova técnica, que aquela citação ao presidente era forjada, como muitas delações premiadas e como tantas outras delações não premiadas. Não premiadas. Então, isso tudo aconteceu no dia de ontem. E o presidente da República diz que o vazamento teria ocorrido por parte do governador. Então, isso não pode ficar no terreno do disse-me-disse, porque são sucessivos os vazamentos direcionados que vêm acontecendo na nossa República. Como este envolve 2 grandes autoridades do país, o presidente da República e o governador do Estado, no meu entendimento, cabe não a Polícia Federal e nem tampouco a Polícia Civil, mas caberia aos Ministérios Públicos Federal e Estadual, numa força-tarefa, solucionar uma investigação de onde surgiu esse vazamento. Porque não é a TV Globo que vai dizer quem vazou para eles, porque a imprensa tem direito ao sigilo de fonte. Então, senhor presidente, mas é necessária a investigação, porque, volto a dizer, na briga entre o mar e o rochedo, não pode o parlamento estadual
seu marisco. Porque se o presidente da República pode ser objeto de um vazamento mentiroso e direcionado, imagine o que pode acontecer com um mero deputado estadual, ou quiçá com qualquer cidadão fluminense. Muito obrigado, senhor presidente. Eu concordo em número, gênero, grau com o seu depoimento, só que da minha parte, se eu puder pacificar esses personagens, farei. Sou muito pequeno para isso, mas acho que, se me derem oportunidade, vou tentar, né, em vez de jogar lenha na fogueira, pacificar em benefício do nosso Estado e do nosso país. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.